Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre as reações de polimerização por adição. Vocês viram que na reação de condensação, os dois grupos funcionais, né, das duas moléculas que estão reagindo, eles são os responsáveis para fazer a reação. No caso da adição, é necessário a presença de um iniciador. Então, como funciona uma reação de polimerização por adição? Nós podemos perceber aqui, nessa reação, que nós temos aqui uma molécula de iniciador, que a gente está representando por esse II, né? Por que a gente representa por esse I? Geralmente, o iniciador químico, então, ele é essa estrutura bem complexa, né? Notem aqui que ele tem um C dupla O desse lado, um C dupla O desse lado e dos dois lados anel benzênico. Essa estrutura aqui, né, esse tipo de ligação aqui, ele é muito frágil e com a temperatura ela pode se desmembrar formando esse radical aqui. O oxigênio ele faz duas ligações. Como ele perde essa ligação, ele fica deficiente de elétrons, então ele está ávido por elétrons. Então, dessa maneira, se esse composto está ávido por elétrons, se houver um composto que tem elétrons disponíveis para reagir, ele vai reagir facilmente. Então, como que funciona na reação de adição? Nós temos aqui, né, a molécula de iniciador, que ela é representada, né, pelo I. Ela vai atingir o monômero e o iniciador vai se ligar na extremidade do monômero, formando esse sítio ativo, né? Como que funcionaria, né, para uma molécula? Então, nós temos aqui, né, uma molécula de metano, né? Essa bolinha em preto, né, é o carbono, aqui os hidrogênios, e aqui é a ligação dupla. Vejam que essa estrutura ela é bem diferente do metano. Aqui nós temos o metano, né, que ele tem 4 ligações e ele forma esse ângulo aqui de ligação, né, quando eu tenho ligações simples. Aqui, no caso, com a ligação dupla, eu formo essa estrutura mais planar, só que esses elétrons, eles ficam circulando entre os dois carbonos e fazendo com que essa reação aqui seja muito susceptível. Ela é doadora de elétrons, né? Então, nós temos aqui, por um lado, o iniciador altamente reativo, que ele está deficiente de elétrons, e aqui um composto que está cedendo elétrons. E aí, o que vai ser feito aqui, né? Então, aqui eu tenho um iniciador, né, representado por essa moleculinha verde. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai quebrar essa ligação, ok? E vai se ligar aqui. O que aconteceu aqui? Ele pegou os elétrons, né, um elétron, se ligou nessa estrutura do carbono, e essa daqui, ó, vejam que ficou vazia. Então, o carbono ele fica muito estável com essas 3 ligações, então ele também está susceptível para fazer uma nova reação, né? Essa aqui é a iniciação, e aí daqui a pouco eu vou mostrar a propagação. O mecanismo de reação para o etileno, né? Aqui eu tenho um monômero de etileno, que é um dos mais simples que existem, né? Ele era esse daqui, né? E aí eu estou representando ele aqui com iniciador. Aí o que vai acontecer agora? O iniciador ele vai atacar a dupla ligação, essa dupla ligação ela vai se abrir
E aí eu formo esse tipo aqui de ligação. Então, nós estamos aqui representando, né? Esse carbono, ele está com 3 ligações, então ele está deficiente aqui, né? E aqui o iniciador, ele é agregado aqui na extremidade. Notem que o iniciador, ele participa, nesse caso, o iniciador químico, ele participa da reação, né? Então, ele se liga aqui, mas é claro que a quantidade é ínfima perante depois a propagação aqui, né? Então, nós vamos para a propagação. Então, na propagação, eu tenho aqui a molécula, que ela veio daqui, né? E aí ele vai se ligar com outra molécula que está doando elétrons, né? No caso, outro etileno no meio reacional. Aí, como que vai funcionar? A mesma coisa, ele vai vir aqui, quebrar a ligação. Aí, ele vai ficar assim, ó. Vai se manter a esse outro. E aí, há uma né, o outro carbono que vai ficar deficiente. E assim por diante, né? Se eu fosse fazer aqui, esse composto aqui, ó. Esse daqui. Se fosse ligar mais um, né? Iria ligar aqui, ó. Aí, esse aqui, mesma coisa, ia se propagar. E aí, eu só faço assim, né? Para simplificar um pouquinho. Então, aqui é o radical. Então, na propagação, eu sempre tenho a origem a um novo radical. E esse radical, por sua vez, vai estar disponível para fazer as ligações. E aí, como que funcionaria isso aqui com a nossa moleculinha? Entretanto, vocês podem notar que aqui há o surgimento de um outro grupo ativo, porque esse carbono está instável, com apenas 3 ligações, então falta uma ligação para complementar. Aí no sistema reacional, ele se encontra com outro etileno que está doando elétrons, aí ele vem aqui, bate e continua reagindo. Então, nós tivemos a iniciação e depois a propagação. E aí eu vou ensinar o mecanismo para vocês, para como some esse grupo ativo. E por fim, a gente tem a terminação, né? A terminação, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Vai depender, a maneira de terminação vai depender do grupo funcional vinil que está ligado na cadeia principal. Então, aqui no caso, para o polietileno, a maior parte das terminações, né, que é onde eu vou desaparecer aqui com o centro ativo, a maior parte delas vai ser por combinação. Vejam bem, eu tenho uma macromolécula muito grande vindo, né, que tem um sítio ativo, e depois uma outra macromolécula também vindo, também com outro sítio ativo. E aí, o que vai acontecer aqui nesse mecanismo? Eu vou tentar fazer aqui a terminação. O que vai acontecer? Esse sítio ativo significa que está deficiente de elétrons, aí os dois se juntam e estabelecem uma ligação covalente. Percebam bem que essa terminação, ela resulta, né, num polímero de alta massa molecular, devido a essa questão deles estarem combinando a massa molar dessa macromolécula muito grande e dessa outra. Aí o sítio ativo, ele desaparece. Aí a reação termina, ok?
Isso acontece para os polímeros, né, que tem o grupo vinil pequeno. No caso, se o grupo vinil aqui fosse um grupo metil, essa combinação também ocorreria. Tá? Então, depende do grupo funcional. E dependendo do tamanho, se ele for um tamanho intermediário de grupo vinil aqui, ele pode ter as duas terminações ocorrendo simultaneamente. Um caso que acontece que a molécula, o grupo vinil é muito grande, acontece com o poliestireno. Percebam aqui, né, que a repetição é o estireno, onde tem esse anel aromático aqui, né? E o outro também estireno, tá? Então eu tenho as duas macromoléculas aqui chegando. Por esses dois grupos aqui, ó, serem muito volumosos, né? Muito volumosos, há um impedimento dessa macromolécula chegar perto dessa macromolécula. Então, não é possível os dois se combinarem. E se essa macromolécula chegar perto dessa macromolécula, ela meio que vai pular esse primeiro carbono, né, que está com um grupo mais volumoso, só que ele percebe, olha só, que tem hidrogênio aqui nesse outro carbono que está próximo a esse carbono que está muito reativo. Então, o que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio aqui, se essa molécula passar perto, esse hidrogênio aqui, né, um dos hidrogênios, ele vai pegar e vai se unir aqui, né? E aí esse carbono aqui vai ficar deficiente de elétrons e esse também. Vamos ver o que vai acontecer no mecanismo de reação. E tem esse outro. Aí o que ele vai restabelecer? Uma dupla ligação aqui. E esse hidrogênio que ele foi arrancado dessa outra macromolécula, ele vem para cá. E aí vai ficar. Então, percebam que no desproporcionamento, eu tenho a transferência desse hidrogênio aqui para outra molécula, terminando essa macromolécula. E como aqui esse carbono está deficiente e esse deficiente, os dois vão se juntar para fazer uma dupla ligação. Sendo assim, agora eu tenho as macromoléculas terminadas. Percebam bem que no desproporcionamento eu tenho proporcionalmente número de repetições um pouco menor do que na terminação por combinação. Entretanto, isso não vai, às vezes, impactar muito na massa molar por conta do grupo funcional muito volumoso que vinil, né, que pode trazer uma massa molecular também elevada. Mas o desproporcionamento ocasiona menor número de repetições de cadeia. Os polímeros que têm um grupo funcional muito volumoso, eles têm uma tendência de não formar cristais, né? Que é no caso do poliestireno, porque ele tem esse grupo aromático muito volumoso, né? Aí ele fica amorfo, e impossibilitando aí a organização e empacotamento para fazer cristais. Então é isso. Aí hoje a gente viu essa parte, né, de adição, complementando então as reações de polimerização por condensação.